Ansioso por notícias sobre o mata-mata do Campeonato Paulista? Então vamos fazer contato ao vivo com Adriano Dolfi, que está em Campinas para acompanhar as emoções de Red Bull Brasil e Santos. Boa noite, Adriano. Aproveita as boas energias. É isso aí, Michele. Boa noite para você, ao Flávio, ao Chico, a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva aí em casa. Falamos ao vivo da cidade de Campinas, estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, uma temperatura muito agradável, 27 graus. Daqui a pouquinho, Red Bull Brasil e Santos, o Red Bull precisando de 2 gols de diferença para obter a vaga aí às semifinais do Campeonato Paulista. Foram colocados 12.500 ingressos à venda e a gente acabou de saber que a torcida do Santos vai ocupar o setor onde normalmente ficam as torcidas organizadas da Ponte Preta. O Giovanni de Cássio, nosso cinegrafista, está mostrando a esse setor. Como o Red Bull Brasil não tem muita torcida aqui em Campinas, a previsão é de que todo esse setor seja ocupado pela torcida do Peixe. Mas o grande assunto por aqui em relação ao Red Bull Brasil, Michele, é a questão do futuro do clube. Isso porque o Bragantino e o Red Bull provavelmente irão se fundir, irão fazer uma parceria e assim o Red Bull Brasil poderá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, talvez já ocupando aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quem sabe como os principais clubes da empresa de energéticos na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos. Falando do jogo, vamos agora acompanhar como foi o último treinamento do Red Bull Brasil antes desse confronto decisivo com o Santos. Em busca de tranquilidade para trabalhar, o Red Bull ficou concentrado em Itu. A véspera do jogo decisivo contra o Santos foi de muito trabalho. Antônio Carlos quer corrigir tudo que deu errado no primeiro duelo, sábado, quando o time foi derrotado por 2-0 pelo Peixe. Até então nós tínhamos praticamente 25, 30 passes errados por jogo. No jogo contra o Santos foram 55, então quase o dobro, né? E quando você erra passes contra uma equipe que joga bem na vertical, uma equipe com velocidade, você acaba sofrendo. E foi isso que aconteceu. Os erros aconteceram não só pela postura agressiva do Santos. Antônio Carlos admite que o time sentiu um pouco o peso do jogo. Mesmo com jogadores experientes, queira ou não queira, eu acho que é o terceiro, quarto jogo que a gente joga para um público bom, né? Até porque até então, quando nós jogamos em casa, só a nossa torcida mesmo, que é pequena, os parentes vão no jogo e você acaba tendo aquele nervosismo do início da partida, que foi o que aconteceu. Se quiser se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, o Red Bull precisa vencer por 3 gols de diferença ou por 2 para pelo menos levar a disputa para os pênaltis. A missão é difícil, mas Antônio Carlos acredita. Confiança de ter feito a melhor campanha e de ter feito um bom jogo contra o Santos também. Se nós pegarmos o primeiro tempo, nós que criamos as melhores oportunidades ali praticamente de frente com o goleiro. Estamos vindo de uma adversidade e esperando sempre conseguir um resultado melhor, então trabalhamos em cima disso e eu espero que dê certo. O objetivo é chegar à semifinal do Campeonato Paulista, mas mesmo que o time seja eliminado nesta terça-feira, existe uma grande possibilidade do trabalho continuar. A Red Bull negocia com o Bragantino uma parceria para o time disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria bom para os dois lados, tanto para o Red Bull como para o Bragantino. Mas nós temos que aguardar para ver se vai dar certo mesmo, né? A ansiedade é muita e a gente espera que dê certo, até porque a intenção é continuar com o trabalho por aqui. Esse projeto de parceria entre as duas equipes inclui aí um orçamento de 45 milhões de reais que iria ser destinado aí ao Bragantino Red Bull. Ainda não se sabe como seria o nome, se seria Red Bull Bragança ou Red Bull Bragantino. O fato é que caso o Red Bull seja eliminado, esta partida contra o Santos será a última disputada pela equipe aqui no estádio Moisés Lucarelli como sede da equipe do Red Bull. Daqui a pouco a gente volta, Michele, com a escalação do Red Bull, último treino do Santos e um trecho da coletiva do presidente do clube, José Carlos Pérez, sobre uma parceria com um grupo chinês. A gente volta daqui a pouquinho, combinado? Combinado, Adriano Dolfi, muito obrigada por todas as informações. Daqui a pouquinho ele volta. E do Moisés Lucarelli para o Pacaembu. Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo. O que a gente pode esperar para esse jogo de hoje à noite? Olha, vai ser um jogão, porque são os dois melhores times que jogam mais bonito.
E o Santos tem uma vantagem boa, né? 2 gols é difícil de tirar, até porque são 2 times que jogam aberto. Mas vai ser um jogo legal. Com relação ao Red Bull, eu tenho a alegria de ser amigo do CEO do Red Bull, o Thiago Escuro. Fiz uma sessão de coach lá, acho que Deus, que funcionou, tá vendo só? E é sensacional. E o Red Bull, ele já assume o Bragantino agora já, dia 1º, vai disputar a Série B com o nome de Bragantino, não muda nada esse ano, quer dizer, muda tudo. Sai a família Chedi, assume a empresa Red Bull, mas não muda o uniforme, não muda nada, vai jogar de preto e branco e tal. A partir do ano que vem, 2020, tenho quase certeza que na primeira divisão, porque tem estrutura para subir logo no primeiro ano, aí ele passará a chamar Red Bull Bragantino. Vão reformar o estádio, transformar numa arena maravilhosa e pegar a torcida, pegar tudo da cidade de Bragança e transformar o Bragantino num baita, numa empresa tremenda, como é o caso do Red Bull. E o projeto todo tem uma supervisão internacional. É um negócio muito grandioso, é uma coisa muito legal. E profissional, né? Muito profissional. Nós vamos ter, aquela história que eu falei no Mesa Redonda domingo. Você tem um dinheirinho, você dá para político tomar conta ou para profissional tomar conta? Eu dou para o profissional. É o que deve acontecer com o Red Bull. Espero que dê certo e que vire um case de sucesso para que outros times sejam obrigados a fazer isso. Porque realmente é muito bom para o futebol a gente ter esse nível de profissionalismo. E o Marquinhos fica com cargo, uma honraria lá. Ele fica presidente de honra, mas rainha da Inglaterra. O Marquinhos que já foi deputado estadual. Assim como o pai Dona dele, Chedi, já foi presidente da Ponte. Exatamente. Agora, eu quero falar do Santos. Sim. O Santos também está no processo de profissionalização. E isso é bom para o futebol brasileiro, porque esse presidente que está aí, ele é um presidente arrojado. Ele esteve aqui no Mesa Redonda e foi um sucesso danado, porque ele não tem papas na língua, ele solta mesmo. E ele sabe muito bem que a mudança deixou de ser uma coisa, uma promessa. É preciso que a mudança, como você mesmo está dizendo, muita palestra de coach tem que se tornar profissional. Na essência tem que ser profissionalismo. E eu digo mais, não só os políticos têm que sair desse ramo, mas os cartolas... Mas quando eu estou falando político, não é político de carreira. Tipo assim, por exemplo, os clubes no Brasil, eles são políticos. Mesmo que o cara não seja um político... Tem que sair também. Sim, então o dirigente, ele trabalha de maneira... O clube é político. Ele tem que prestar conta a conselheiro, negociação. Outra coisa, Michele, 45 milhões foi o preço e o Red Bull assume, a Red Bull assume 40 milhões de dívidas que o Bragantino tem. Foi mais ou menos esse o montante do negócio. Fora, 40 milhões de dívida do Bragantino? Para você ver, tem que ver se dá para você seguir. Então sobra 5, é isso? Fechar. Sobra 5 milhões? Não. 45 para pegar o nome e mais os 40. 85 milhões. 85. Poxa, bastante, hein? Bastante. Para nós, né, Chico? Para Red Bull nem tanto. Para Red Bull talvez seja um cafezinho. De volta e vamos fazer contato novamente com Adriano Dolfi, direto de Campinas, com as últimas notícias de Red Bull Brasil e Santos. Fala, Adriano. É isso aí, Michele. A gente volta aqui ao vivo da cidade de Campinas, conforme a gente prometeu, com a escalação do Red Bull Brasil do técnico Antônio Carlos, que não tem nenhum desfalque para a partida. Vamos acompanhar a escalação do Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil deve entrar em campo com o Júlio César no gol, Aderlan, Léo Ortiz, Líger e Rafael Carioca. No meio, o William Correia, Jobson e Ítalo. Na frente, Claudinho, Osman e Léo Castro. O técnico é Antônio Carlos Zago. Aliás, que é um jogador que interessa ao Santos já para contar com o atleta nesta temporada, no meio da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, da Copa do Brasil. Em relação ao último treino do Santos, o técnico Jorge Sampaoli não vai poder contar com 3 importantes jogadores, o Cueva, o Soteldo e o Delis Gonzalez, um dos melhores jogadores da equipe neste Campeonato Paulista. Vamos ver como foi o último treinamento do Peixe antes do jogo decisivo contra o Red Bull Brasil. Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli fechou a última atividade antes do duelo decisivo de logo mais contra o Red Bull Brasil. O lateral Felipe Jonathan despistou sobre o time que entra em campo logo mais no Moisés Lucarelli. Todos os atletas que jogaram e que entraram no segundo tempo foi bem, tanto o Caio Jorge como o Copete ali que deu uma assistência. Então isso vai ficar mais para a parte do professor mesmo, se ele vai querer fazer alguma mudança no time.
Graças a Deus está todo mundo preparado, todo mundo focado nesse jogo, todo mundo apto para estar dentro de campo. Se vencer o jogo, o Santos será dono da melhor campanha da competição. Mas a ordem na Baixada é conter a euforia. A gente quer essa liderança geral, a gente sempre vai entrar para vencer, sempre vai entrar para buscar os 3 pontos. A gente sabe que nesse campeonato os pontos contam lá para a liderança geral, então a gente vai entrar bem focado para conquistar a vitória. A provável escalação do Santos deverá ter Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonathan. No meio-campo, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Carlos Sanches, Rodrigo e Eduardo Sacha. O técnico é Jorge Sampaoli. Tá aí, pouco depois do início do treinamento, a atividade foi fechada à imprensa, mas o presidente do Santos, José Carlos Pérez, concedeu uma entrevista coletiva, primeiro para comunicar que os salários da equipe que estavam atrasados foram quitados e também para falar sobre uma possível parceria de um grupo chinês para a construção de um estádio e o novo CT do clube. Vamos acompanhar. Não, isso é verdade, a gente tem tido uma conversa há cerca de 6 meses com esse grupo Bolton. Eu estive em Dubai lá agora em reunião com eles, mas eu sempre digo que o acordo está assinado, ele está efetivado depois da assinatura. Eles vão vir aqui para o Brasil dia 17 de abril, mais ou menos. A gente vai se reunir aí sim com o nosso departamento de marketing também, e também com o nosso jurídico, e o jurídico deles e o cara de marketing deles, para a gente chegar a um bom termo aí. Estamos torcendo por isso. Mas de positivo ou de fechado ainda nada. Eu acho que até uma precipitação da parte deles, tal, de dizer que está fechado. Eu espero que esteja mesmo, mas só vou contar com isso depois da assinada. Visa ou um retrofit ou uma nova vila, né? Eles preferem que seja até uma nova, já vem com uma outra forma, né? Não é uma reforma, é um novo estádio. É um estádio para 25 mil pessoas. 17 de abril está aí. Quando eles chegarem aqui, se a coisa caminhar como nós esperamos, fazemos uma coletiva com vocês, eles vão explicar com um gráfico, uma apresentação do projeto, entendeu? Não, se for efetivado. Mas eu, mais uma vez, digo para você, eu sou confiante, mas eu aprendi uma coisa na vida: a gente só pode anunciar depois de assinado. É isso aí, Michele. Esse é o clima para essa partida. O Santos ainda contando também com a expectativa de um novo patrocinador do Master para a camisa do presidente José Carlos Pérez, confirmando que existem tratativas com um banco nos mesmos moldes do Palmeiras. Daqui a pouquinho, Red Bull Brasil e Santos, partida decisiva das quartas de final do Campeonato Paulista. Obrigada, Adriano Dolfi. Pode estar chegando um novo patrocínio forte lá em Santos, hein?